Obrigado, Bispo Josué, por esta oportunidade. Eu aproveito também neste momento para, no nome da nossa coordenadora geral do Brasil, supervisora geral, Luciane Toledo, cumprimentar a todos que estão nesta santa plataforma do Zoom e também todas as plataformas do Ministério nesse momento. Sim, hoje eu não vou trazer nenhuma palavra nova, conforme o senhor mesmo disse. Eu vou apenas fazer um resumo de palavras que estão sendo faladas já há 20 anos por o líder geral deste ministério de arrependimento e santidade, o profeta do Senhor, profeta da chuva mais conhecido como o Dr. David Allen. Eu gostaria de falar de Cristo nesta noite, mas nós temos alguns aspectos do seu ministério, a sua encarnação, o seu viver humano, até a sua crucificação. Nós temos o primeiro aspecto do seu ministério. Ele é para nos justificar, ele é para nos reconciliar com Deus. Esse primeiro aspecto é muito bem definido nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós conseguimos ver uma pessoa, o Cristo maravilhoso, tendo 4 biografias que o descreve muito bem, desde o momento da sua concepção até o momento da sua crucificação, e alguns evangelhos ainda mostram já a sua ressurreição, como Lucas, de uma maneira muito completa. Então, neste primeiro aspecto do seu ministério, este Cristo, aquele descendente de Abraão, que veio para nos arrancar dos nossos pecados e veio para nos dar a sua própria vida e nos tornar membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Este Cristo maravilhoso, ele completou uma obra maravilhosa. Mas o seu ministério, quando ele ressuscitou, então nós temos agora o segundo aspecto do seu ministério. E o profeta do Senhor, ele não sai desde Atos até Apocalipse. Nós sabemos. Então, quando pegamos o livro de Atos, vou começar com Atos, até Apocalipse. Então, agora nós temos a segunda etapa do ministério de Cristo. Ele já não é mais para a redenção, mas agora, quando ele ressuscitou, ele se tornou Espírito. Na sua primeira etapa, se alguém quisesse vê-lo, teria que estar na cidade que ele estava. Se você estivesse vivo naquela época, se ele estivesse em Samaria, você precisava ir a Samaria para ver. Se ele estivesse na Capadócia, você teria que ir lá. Então, na primeira etapa do seu ministério, ele é um grão e a vida está nele. Mas o propósito de Deus agora era passá-lo pela cruz e depois o arrancá-lo da morte. Então, agora, este Cristo, na sua segunda etapa, ele entrou no céu e agora ele é o Espírito que dá vida. Então, a partir dessa segunda etapa do seu ministério, que eu gostaria de falar hoje. Não é nada novo, eu só vou colocar em ordem alguns pontos aqui. Ele agora é o Espírito. Ele agora pode habitar em todos aqueles que creem em seu nome, em qualquer parte do planeta, ao mesmo tempo. Então, nós vemos que na segunda etapa do seu ministério, ele precisa de uma casa, ele precisa de um lar, ele vem para dentro de uma casa. É muito importante isso, porque na primeira etapa ele caminhou entre os homens.
Mas na sua segunda etapa do seu ministério, depois da sua ressurreição, agora ele precisa entrar dentro dos homens. Ele precisa viver dentro dos homens. Ele precisa estar aí. É a sua entrada por meio da regeneração. A partir deste momento é que nós vamos começar a desfrutar das etapas da salvação. É uma salvação orgânica, porque ela vai se desenvolvendo pouco a pouco em nós. Nós vamos sendo removidos do pecado. Vamos sendo removidos da injustiça. E nós vamos entrando em um processo de santificação. Quando este Cristo, como o Espírito, ele entra em nosso espírito, e nós permitimos o seu trabalhar interior em nós. Nós saímos desde a primeira etapa, fomos regenerados. Oh, irmãos, isso é tremendo. Recebemos a vida de Deus. Aquela vida que estava apenas em Jesus, agora ela está disponível a todos aqueles que creem no seu nome. Ele vem para dentro de nós. Ele vem para dentro de nosso espírito. E agora ele faz morada e ele começa então a renovar a nossa mente. Por meio da sua palavra, que está sendo ministrada para nós nesses últimos 20 anos. Esta palavra, as minhas palavras são espírito e são vida. Quando flui a palavra daqueles que foram enviados para a terra, sai palavra da boca deles, mas quando chega em nós, ela entra em nosso espírito como espírito e ela se torna vida. E esse Cristo interior, ele começa a se desenvolver, crescer em nós. Ele precisa nos conformar à sua imagem e semelhança. Por isso que essas etapas agora são tão importantes para nós. Por um lado, nós temos a palavra exterior, mas por outro, nós temos o espírito interior. É esta palavra que vai alimentando o Cristo que está dentro de nós. Amados, a única maneira de sermos libertos do pecado, de toda a corrupção, é por Cristo que habita em nós. A lei, ela não conseguiu aperfeiçoar os homens. Toda a lei, Paulo disse que é santa, é justa e é boa. Não há problema na lei, mas o problema estava exatamente nos homens que receberam a lei. Quando a lei chegou, a lei os expôs e eles descobriram que eles eram pecadores terríveis. Porque a lei, ela expõe o pecado e ela condena o homem. Então, todos os que estiveram nos segundo 2000 anos de Moisés a Cristo, eles foram conduzidos para este Messias prometido. Eles precisavam ser conduzidos porque a salvação, ela veio dos judeus para todos os que creem no seu nome. Jesus, ele é um judeu. Mas nós podemos focar agora, depois da ressurreição de Cristo, agora há um homem na glória. Como o Espírito, ele é vida. Como o Espírito, ele pode estar em todos os lugares, mas o desejo dele é estar na casa. Na casa. Por favor, eu gostaria de começar lendo 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos em todas as nossas plataformas. 2 Coríntios 3, 6, fala assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, se a sua Bíblia for muito boa, você vai ver que a palavra Espírito, neste versículo, é mencionada 2 vezes,
uma com a letra minúscula e a outra com a letra maiúscula. Esse é o que está no original grego. Está bem? Então você tem o espírito com a letra minúscula, fala do espírito humano, aquele que foi criado em nós pelo sopro de Deus. E você fala a palavra espírito, aqui já menciona a ressurreição de Cristo. Vamos ver isso mais adiante. A salvação completa, ela ocorre interiormente em nós. Nós precisamos, como os cristãos, que estamos sendo preparados para deixar essa terra, nós precisamos conhecer o caminho de o Espírito. É muito necessário. E aqui nós vemos nesse versículo dois aspectos importantes do Novo Testamento. Número 1, a nova aliança, produzida com o sangue do Filho de Deus, ela trouxe então à existência, número 1, o ministério do Espírito. E número 2, os ministros do Espírito. Aqui você pode dizer, é os ministros de Jesus, é o ministério de Jesus, não está mal. Mas quando falamos da segunda etapa do seu ministério, este Jesus agora é o Espírito. Por isso que fala o ministério do Espírito. Ele não está se referindo ao Espírito Santo aqui. É mais do que isso. Ele está se referindo à pessoa de Jesus que passou pela cruz e que ressuscitou e que se tornou agora o Espírito para habitar em nós e para transformar a nossa miséria completamente e nos conformar a Cristo Jesus, o Senhor. Amados, Deus, Ele se importa de colocar Cristo em nós. O Velho Testamento, amados, ninguém foi aperfeiçoado pela lei. Porque não há vida na lei. Não há vida. Ela expõe o pecado e ela condena. Por isso que todos foram conduzidos, de acordo com Gálatas 4, para a fé. Até o momento da chegada de Cristo. É a partir desta pessoa maravilhosa, desta nova aliança, que nós então temos em sua ressurreição, a partir de Atos capítulo 2, o ministério do Espírito. E este ministério do Espírito, ele vai produzir os ministros do Espírito. Quem são os ministros do Espírito? Eu vou falar disso mais adiante, mas são homens e mulheres que estão cheios de Cristo. Fechado. Amado arcebispo, seu microfone fechou. Thank you so much. Desculpe, muito obrigado. Quem são eles? No Novo Testamento, aqui, os ministros da nova aliança. Então, por meio do sangue, foi produzido ministros cheios de Cristo. Quem são eles? São pessoas que estão cheias da vida de Cristo, cheias da pessoa de Cristo, cheias do caráter de Cristo, cheias das virtudes de Cristo. E esses ministros, eles não ministram letra, mas quando eles abrem a boca, eles colocam Cristo dentro dos seus ouvintes. Porque o seu viver se tornou o seu ministério. E os ministros, eles falam Deus. Eles transmitem Deus. Quando você os escuta, você não está recebendo mero conhecimento da letra morta, que está no versículo 7, mas você está recebendo Cristo. Quando estas pessoas abrem a boca, você se sente que está sendo conduzido para os pastos verdejantes e para as águas de descanso. Eles não trazem você para eles, mas eles levam você para Cristo. Eles levam você para as águas. Eles colocam Cristo como a realidade de você. Os ministros da nova aliança
são os ministros do Espírito que ministram Cristo para as pessoas. Se você gosta de cozinhar e você se envolve com alho, você vai ter cheiro de alho. Se você é mecânico e se envolve com gasolina, você vai ter cheiro de gasolina. Todas as coisas que transmitem um certo cheiro, aquilo que você se envolve, você vai estar cheio disso durante o seu dia. Mas os ministros do Espírito, eles precisam estar cheios de Cristo. Eles precisam exalar a fragrância de Cristo em seu viver. É uma pessoa aqui que precisa ser ministrada. Não mais um conjunto de conhecimentos. O que o líder deste ministério está nos mostrando é nos colocando no caminho do Espírito. Ele está nos ensinando a viver no Espírito, a andar no Espírito, a estar no Espírito. Mas se não conhecermos esse segundo aspecto, nós vamos ficar somente nos 4 evangelhos. E os 4 evangelhos é para a redenção, e é para a justificação, e é para a reconciliação. Mas a partir de Atos, você tem um homem cheio de vida, como o Espírito. Ele precisa de uma casa. Por favor, abram comigo em Zacarias capítulo 12. Esse sempre foi um dos versículos que eu mais aprecio do Velho Testamento, porque Zacarias, ele apresenta a salvação, não apenas para os judeus, mas também para os gentios. Zacarias, ele apresenta Cristo como aquele que vem para reinar dentro do seu povo. Zacarias 12, o versículo de número 1, fala assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, vírgula, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então aqui nós temos as 3 coisas mais importantes que são mencionadas. Oh, irmãos, que doce é esse versículo. É muito doce. O primeiro item, nós temos o céu. O segundo, a terra. E o terceiro, o espírito do homem, está com letra minúscula. Quando Deus nos criou, amados, Ele nos formou do pó da terra. São os elementos da terra, a casca dos seres humanos. E depois Ele soprou, é o seu Neshama, ele soprou para dentro do homem. E agora o espírito humano, ele foi formado. Então, nós desfrutamos que a eternidade entrou em nós. Nós agora temos humanidade do pó da terra, mas nós temos também divindade. E quando Adão caiu no pecado, o seu espírito, por não ter contatado a árvore da vida, por não ter comido do fruto da árvore da vida, que representa Cristo, como vida para suprir toda a criação. Então, quando ele foi expulso, o seu espírito humano ficou mortificado, sem nenhuma função. E o Senhor, então, vai mostrar aqui que ele colocou a eternidade dentro do homem até o Novo Testamento. Quando esse espírito humano agora precisa receber o Espírito de Deus. Você já quebrou algum braço ou uma perna alguma vez? Eu espero que não. Isso ocorreu quando eu era mais jovem e eu fiquei 40 dias com o gesso, e quando aquele gesso saiu do meu braço, o meu braço ficou duro. Estava duro e eu precisei fazer fisioterapia. Pouco a pouco, os movimentos do meu braço, eles foram voltando.
O espírito humano, quando ele perdeu toda a função do Éden, mas agora, quando o Espírito de Deus, este Cristo, quando nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador, quando ele entra nesta casa, é como aquele braço e começa agora, pouco a pouco, a ser exercitado. O exercício, pouco a pouco, aquela mescla, a humanidade que recebeu o Espírito e agora se tornou a casa. Ele vai exercitando esse braço. O seu Espírito é como um chá. Você pega a água e você coloca o chá dentro da água. São dois elementos, a água e aquele saquinho. São dois diferentes, mas quando você coloca na água quente aquele saquinho, pouco a pouco, eles vão se tornar um só elemento. O chá e a água já não dá mais para ser separado. Assim, quando nós recebemos o Senhor como Espírito, ele entra para dentro do nosso espírito e pouco a pouco, como aquele chá, o Deus dos céus não quer que haja mais separação. O que é a noiva santa? É aquele irmão, aquela irmã que recebeu Cristo como seu conteúdo e ele passou a viver com Cristo. Ele passou a viver na presença de Cristo. Porque aqui nós temos nesse versículo, tremendo versículo, muito poderoso versículo. O céu foi feito para a terra foi feita para o homem. Oh, que doce! E o homem foi criado por Deus com um espírito a fim de que pudesse contatar a Deus como vida para cumprir a sua agenda eterna nesta terra. Amados, que tremendo! Agora, por favor, voltem para 2 Coríntios, o capítulo 3. Nós estamos começando a ver a segunda etapa do ministério de Cristo. No total, são 4 etapas. A primeira é para a encarnação. Os 4 evangelhos apresentam isso, todo o seu viver humano, toda a sua glória e justiça naquele corpo. E depois da sua morte, então, a segunda etapa, ele é o Espírito que dá vida para suprir a igreja, que é o corpo de Cristo, e preparar uma noiva santa para ele mesmo. Mas a terceira etapa, nós já vimos, o líder do nosso ministério tem falado conosco, o Dr. David Aula, sobre os 1000 anos. Então, Cristo, ele vai governar a partir da restauração do reino de Judá, 1000 anos. Essa é a terceira etapa do ministério de Cristo. É a restauração do reino de Judá, governando aqueles que conseguiram sobreviver nos 7 anos de tribulação, tanto gentios como judeus. E por último, a última etapa do seu ministério é a Nova Jerusalém. Ali nós vemos que não há mais 2 tronos, há apenas um trono. O trono do Cordeiro e o trono de Deus, como a luz que resplandece a Nova Jerusalém por toda a eternidade. Ali é a última etapa do ministério de Cristo. Que pessoa maravilhosa, amados irmãos. Ele é completo, ele é rico. Todas as riquezas de Deus foram colocadas nesta pessoa. E agora todas essas riquezas estão disponíveis para nós. Nós podemos desfrutar do que Cristo é e do que Cristo fez, porque até mesmo a sua humanidade, que foi elevada pelos os atributos de Deus, ele viveu Deus na sua humanidade. Ele viveu em obediência a Deus e a sua humanidade recebeu todos os atributos da divindade. E essa humanidade de Cristo, ela foi glorificada
nós podemos desfrutá-lo da sua humanidade, para que a nossa humanidade receba os atributos de Deus, as virtudes daquele que nos chamou. E está nos tirando da potestade de Satanás e nos transferindo para o reino de Deus. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Nós podemos desfrutar também da sua divindade, porque ele ressuscitou. Ele tem a sua humanidade glorificada, mas ele tem também a sua divindade. Ele tem agora, é um homem completo. Irmãos, aqueles que entraram no céu vivo, vamos tomar Enoque, ou até o Elias. Nós sabemos de quem estamos falando. Nós, como apreciamos. Mas, somente Cristo, ele veio para redimir a humanidade. E nele está toda a plenitude da divindade. Nesta pessoa, Deus colocou toda a plenitude. E ele não vem apenas para morrer pelos homens, mas ele vem também para reconciliar os homens com Deus, mas ele vem para reconciliar também todas as coisas. Colossenses capítulo 1 nos mostra que a rebelião que aconteceu no céu, além da necessidade do sangue para purificar todos os utensílios, também havia necessidade de reconciliação. E Colossenses capítulo 1 diz que a sua morte toda inclusiva reconciliou todas as coisas na terra e no céu. Que Cristo maravilhoso, que hoje é o Espírito da vida. Por favor, abram comigo em 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 17. Fala assim: ora, o Senhor é o Espírito. Se a sua tradução tiver boa, a palavra Senhor precisa estar com letra maiúscula. E também a palavra Espírito precisa estar com letra maiúscula. Veja, nós temos no versículo 6 os ministros do Espírito, o ministério do Espírito. E agora vai apresentar a pessoa depois da sua glorificação. Ora, o Senhor é o Espírito. Esse Cristo maravilhoso, ele é o Espírito. Não está falando do Espírito Santo aqui, por favor. Compreendam isso. É melhor eu mostrar. Por favor, abram comigo Lucas capítulo 2, por favor. Lucas capítulo 2. Obrigado, Senhor Jesus. Eu estou em Lucas. Perdão, irmãos, Lucas capítulo 1 é melhor porque aqui fala do nascimento virginal, o nascimento do Messias, o Messias prometido. Lucas capítulo 1, eu leio com os senhores o versículo 31 a seguir. Eis que conceberás. Vou ler o 30 primeiro. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graças diante de mim. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. 34, então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o antissanto que há de nascer será chamado Filho de Deus. Veja, o Espírito Santo aqui
no nascimento virginal, ele já estava presente. Ele já estava. Por favor, capítulo 4, Lucas capítulo 4, por favor. Vá 3 páginas para frente, Lucas 4:1, fala assim, Jesus cheio do Espírito Santo. Aqui, quando ele finalizou os seus 40 dias de jejum. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Veja, foi guiado para o deserto. Agora, por favor, o versículo 14. Ele foi guiado para o deserto. O versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia. Então nós temos o Espírito Santo, ele está presente no nascimento de Jesus. O Espírito Santo está presente agora, ele conduziu Jesus para o deserto, ele esteve com Jesus no deserto e agora ele está trazendo Jesus. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. O Espírito Santo esteve presente no ministério terreno do Senhor. Mas, agora, João capítulo 7, por favor. O Evangelho de João capítulo 7. O versículo 37. Aqui é muito significativo. Essas são as palavras do próprio Jesus. João 7:37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora preste atenção no 39. Isso ele disse com respeito ao Espírito, com letra maiúscula, e ele não está falando do Espírito Santo, está bem? Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, o Espírito Santo, ele já estava presente. Ele permaneceu todo o tempo, mas o Espírito ainda não tinha vindo. Vocês compreendem? Então, o Espírito Santo e o Espírito. Aqui, quando Jesus morreu e ele foi glorificado, ele se tornou o Espírito. Percebem? Então, esse o Espírito, ele precisa de uma casa, e eu vou falar sobre isso agora. No momento da morte e ressurreição, então, aqui fala da glorificação. E agora, esse o Espírito, amados irmãos, ele vai ser dado para todos aqueles que creem. Jesus, agora como o Espírito, precisa de uma casa. Vamos ver mais um versículo? Por favor, abram comigo o livro de Hebreus, capítulo de número 3. Eu aprecio muito esse versículo, Hebreus 3, o versículo de número 6, fala assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. O que você é? Então, o Senhor, no Velho Testamento, é muito significativo. Em Gênesis 1, 2 e 3, ali nós vemos, até 1 e o 2, o Senhor está ali com Adão. Ele caminhou e Adão escutou seus passos. Mas depois da queda, nós vemos que o Senhor, ele não esteve mais no jardim. Aquela porta foi fechada e o Senhor voltou. Mas quando chegamos, agora em Êxodo, nós vemos algo tremendo. Em Gênesis, Jacó é uma pessoa. Depois daquela luta, Israel é uma pessoa. Mas no segundo livro, Êxodo, Israel é um povo. Já são 12 tribos dos seus 12 filhos. Então agora você tem uma multidão de 2 milhões de pessoas. E Deus, ele quer uma casa. Por um lado, tudo aquilo que nós vemos em Êxodo, em outras palavras, tudo que vemos no Velho Testamento são figuras e são sombras de Cristo. Quando Jesus caminhava com os discípulos no caminho de Emaús, ele deixou bem claro:
Oh, Nércios, vocês não compreendem que o que foi falado de mim nos salmos, nos profetas, tudo que foi escrito estava apontando, dizia Jesus para mim. Como é que vocês estão tristes porque Jesus morreu? Por quê? Então, tudo que vimos ali apontava para o Messias que viria neste tempo. Oh, irmãos, como a Bíblia é doce, como é maravilhoso. E aqui, então, quando nós temos aquela figura quando Moisés tira o povo do Egito. Então, ali, toda aquela noite, aquela festa da Páscoa. Irmãos, o sangue do Cordeiro, aquele Cordeiro tipifica Cristo, o seu sangue para redimir o povo, mas depois nós temos a visão do tabernáculo. Então Deus, ele fala com Moisés primeiro do monte, e aquele monte fumegava. Então, em Gênesis, Deus esteve ali, mas agora Deus voltou para o monte e começou a falar a partir do monte. Mas não era a sua intenção ainda ficar no monte, então ele dá uma visão do tabernáculo para Moisés. E ele quer habitar entre os judeus. Então tem toda a parte do Santo dos Santos. Veja, ele não está feliz nos céus. Irmãos, ele quer vir a estar com o seu povo. Você que é pai, você é pai, você tem filhos, eu também. Aí o seu filho está de viagem em outro país. E você fala por telefone, puxa, seria melhor se ele estivesse perto. Né? A parte humana, Deus não estava feliz no céu. Ele queria habitar, número 1, entre o seu povo. O Velho Testamento é entre, porque Cristo ainda não tinha sido glorificado. Cristo, o Messias no Velho Testamento, não tinha vindo. E a casa não estava pronta. Então, ele passou a habitar no tabernáculo. E ele se moveu por 40 anos. Depois, quando veio Juízes, ele esteve tão triste ali, como ele sofreu, irmãos. Depois veio o período, acabou o período de Juízes, como ele esteve triste. Depois veio o primeiro rei Saul, que o abandonou, não se preocupou com a sua arca, com ele. Aí veio Davi, aleluia por Davi. Ele agora tem esse sentimento de fazer uma casa para Deus. Mas ainda era uma casa física. Deus iria estar ali, mas era físico. A intenção de Deus era habitar dentro do homem. Por isso que todo o Velho Testamento aponta para o Novo Testamento. Porque o Senhor, ele precisa entrar. Somente quando ele se torna um Espírito que entra, pode haver transformação dos seres humanos. Irmãos, quão mortal é o pecado agora. O que destrói a casa de Deus, o que profana a casa de Deus, são os pecados. Quando nós olhamos o que os judeus fizeram com a casa de Deus, aí eu preciso mostrar, eu realmente tenho que mostrar isso. Olha, irmão, que tristeza, olha o que eles fizeram, isso não é brincadeira. Mas hoje essa geração está fazendo o mesmo. E você que está me ouvindo, se você vive uma vida no pecado, você está profanando o templo, a casa de Deus que é o teu espírito. E Deus, ele vai te trancar na velha criação. Eu vou repetir isso porque é muito profundo. Todos os que perdem o arrebatamento é porque eles foram fechados, é porque eles foram esquecidos, abandonados na velha criação. Todos os que morrem sem Cristo é porque eles morreram em Adão. E todos os que morrem em Adão, irmãos, a condenação permaneceu. Nós não podemos agora brincar, nós nos tornamos a casa de Deus. E dentro desta casa o Pai vem, o Filho vem, o Espírito Santo vem. A Trindade vem para habitar. E é exatamente quando a Trindade entra, nós vamos ver daqui a pouco como que a transformação ela começa a acontecer. E o primeiro aspecto, quando Cristo entra em nós, é a renovação da nossa mente. É o primeiro aspecto. Depois dessa regeneração, a nossa mente começa a ser renovada.
Aquela mente cheia de pornografia, cheia de malícia, cheia de brigas, de contendas, de insubmissão. As irmãs que, em alguns casos, ontem eu falei na reunião do meu altar, em alguns casos as irmãs acabam se tornando homens dentro do seu casamento. E elas passam a dar ordens, elas passam a mandar, elas passam a gritar com os maridos, elas se tornaram homens. E Deus, ele trabalha com princípios. Em 1 Coríntios 11, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da mulher. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Então, quando a irmã assume a liderança, ela está destruindo todas as coisas. Se ela é casada, ela está ali, o Senhor a colocou. Ela precisa tomar muito cuidado agora, porque o casamento, o homem não casou com outro homem, ele casou com uma mulher. E quando a mulher começa a falar grosso, ela agora é um homem da casa. Irmãos, se você quer ver teu casamento destruído, deixa a tua mulher governar o seu lar para você ver. Você, em sua casa, vai terminar no inferno. E eu falo para as irmãs, se submetam aos seus esposos. Aprenda a tomar a cruz, a viver uma vida crucificada. Orar pelos seus esposos, jejuar pela sua casa. Você vai fazer um grande investimento. Se em algum dia você chegar sozinha no céu, e o Senhor perguntar para você, cadê o seu esposo? Se você disser, ele não te quis, Senhor, eu vim sozinha, é uma coisa. Mas se você falar, Senhor, o Senhor sabe quantos anos eu jejuei por ele. O Senhor sabe quantas lágrimas eu derramei por ele. Quanto pano de saco eu chorei. O Senhor vai ver que isso de fato é verdade e vai dizer, entra, minha serva, no gozo do meu Senhor. Cristo em nós é a esperança da glória. É este Cristo subjetivo, como vida operando a partir do nosso espírito, que é a sua casa. Ele nos transforma completamente. Irmãos, o ministério do profeta do Senhor é nos colocar em Cristo. Irmãos, o ministério dele, não existe hoje ninguém nesta terra que fala mais de Cristo do que estes profetas. Não existe. Irmãos, o seu ministério está focado em Cristo. Eles apresentam Cristo de uma maneira tão inclusiva, mas tão surpreendente. Desde a sua humanidade, os aspectos do seu nascimento, a sua juventude, como ele passou. Como ele viveu, irmãos, o sofrimento, sozinho, como um homeless, eu não sei essa palavra em português, mas como alguém que não tinha condição. Sem teto. Muito obrigado. Como um sem teto. Ele apresenta a sua humanidade, a humanidade de Cristo como nunca nenhum teólogo conseguiu descrever. Porque ele tem relação com essa pessoa. Oh, irmãos, depois ele apresenta a crucificação. Ele conta que ele chorou 4 meses quando viu. Quem viu a crucificação que está vivo, irmãos? Veja como ele apresenta essa pessoa. Ele apresenta a sua ressurreição. E ele não só apresenta para nós, como ele fala, você tem que pregar o evangelho da cruz e do sangue. Um dia eu estava no Quênia, irmãos, para receber uma ordenação do Senhor, uma elevação, uma unção. E eu recebi essa Bíblia aqui. Os que estavam comigo também receberam essa Bíblia. Eu creio que os que estavam ali todos têm essa Bíblia. E quando eu peguei das mãos deles esta Bíblia, ele disse assim, pregue este evangelho. Eu creio que a nossa mais sênior se lembra disso, eu creio que os que estavam ali se lembram, pregue esse evangelho. Eu recebi essa Bíblia da mão deles. Eu temo, Senhor, misericórdia. Oh, Senhor Jesus, abram comigo, por favor, a sua Bíblia. Eu gostaria de apresentar como que a casa foi profanada. Começamos com os versículos mais conhecidos, segundo a Crônica 7,14.
esses são versículos tão conhecidos, mas aqui o Senhor falou para eles, quando Salomão estava edificando, e agora a consagração. Eu não vou ficar muito tempo aqui, segundo a Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui Deus está fazendo uma aliança com ele. E seguindo no versículo 15, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Veja, dentro da casa de Deus, o templo aonde ele iria habitar, ele não iria habitar dentro dos judeus, porque não era a hora. Ele iria habitar naquele templo. Ele sai do tabernáculo para o templo. Então, neste momento aqui, Deus está fazendo uma aliança. Os meus olhos vai estar nesta casa. O meu rosto, os meus ouvidos, quer dizer, o próprio Deus estaria ali. E ele está dizendo, eu estou fazendo uma aliança com vocês. E o 16, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Veja, o desejo do coração de Deus. Como que o Senhor queria permanecer ali, nesta casa. Como que o Senhor disse, eu estou fazendo uma aliança agora. Eu não vou sair desta casa mais. Eu quero ficar aqui. Mas aconteceram algumas coisas. Oh, abram comigo Mateus capítulo 21. Mateus 21, eu vou ler o versículo 12 e o versículo 13. Irmãos, eu estou pulando a primeira queda. Depois de Salomão, tivemos a primeira queda e a casa de Judá, mais Jerusalém, com a tribo de Benjamim, eles foram levados para o cativeiro. A tribo de Benjamim, ela estava junto com Judá. A tribo de Benjamim fazia parte do reino de Judá, porque o monte aonde Abraão ofereceu Isaque, aonde aquele anjo Davi viu, levantando aquela espada e matando 70 mil homens depois daquele censo. E depois, naquela eira que Davi comprou, era aquele lugar aonde Davi mandou Salomão fazer o templo. Então, ali foi feito, mas aquele templo não foi feito nas terras de Judá, estava na terra de Benjamim. Então, Benjamim sempre caminhou junto com a tribo de Judá. Eles estão juntos ali. O rei que governava Judá, ele também governava Benjamim. Então aqui, Mateus 7:21 fala assim, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. O 13, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em convis de salteadores. Então já havia um problema grave no templo. Veja, a primeira queda, eles foram levados para a Babilônia por 70 anos. Mas eles voltam depois de 70 anos, reedificam um novo templo. E agora, chegando Jesus, eles já transformaram novamente esta casa em convis de salteadores. Por favor, virem para o capítulo de número 23. Bem pertinho, 2 páginas. Mateus 23 diz assim, eu vou ler alguns versículos, 37 até o 39. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não quisestes. 39, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venha a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Agora o capítulo 24, versículo 1, que é sequência, tendo Jesus saído do templo. Pare. O que aconteceu aqui, irmãos? Ele saiu.
ele se foi, a casa ficou deserta. Eles transformaram esta casa, que Deus disse em Crônicas: eu vou habitar aqui perpetuamente, fique tranquilo, eu vou estar entre vocês, não se preocupe. Mas a profanação, o pecado, nós vemos isso em todos os livros. Quando Judá esteve ali, nós vemos o que eles fizeram, amados. Foi terrível. Somente 3 reis governaram as 12 tribos. Somente Saul, depois nós vimos Davi e Salomão. A partir de Salomão houve aquela divisão. Aí os reis, uma parte com Jeroboão ficou com 10 tribos e a outra parte com a descendência de Davi. O Senhor disse que sempre teria uma luz no trono de Davi. Ficou com 2, e mesmo aqueles que ficaram com o cuidado do sacerdócio e do templo, eles profanaram a casa do Senhor. E nós aqui, como a igreja, o pecado tem profanado a casa do Senhor. Nós não somos melhores do que os judeus. Nós somos piores, porque nós temos agora, eles tinham apenas a sombra, e nós temos a realidade hoje. Nós temos a voz de Deus falando nesta terra e ainda tomamos partido pelo pecado. Irmãos, eles expulsaram Deus da casa. E o que a igreja em Laodiceia fez? Eis que estou à porta e bato. Você vê um Cristo chorando para salvar. Um Cristo desesperado para restaurar aqueles pecaminosos que profanaram a casa com tantas coisas malignas e ainda com apostasia. O Senhor lutando ainda até o arrebatamento. Por favor, me deixe entrar. Vocês profanaram a casa, vocês colocaram ídolos na casa, colocaram pecados na casa. Eu não pude ficar, diz o Senhor. O Pai saiu, o Filho saiu, o Espírito saiu e ele ainda está querendo voltar. É como Jeremias capítulo 3. Tu te prostituístes com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. O Senhor ainda vai lutar por nossas almas, irmãos, até o arrebatamento. Cuidado com o pecado. Tome cuidado com a apostasia. Se você brincar com isso, você vai ficar preso na velha criação. Você não vai sair desta criação condenada. Por favor, eu já estou caminhando para finalizar. Voltem para 2 Coríntios capítulo 3, por favor. Eu agradeço essa oportunidade imensamente. Eu quero que saiba que eu estou tremendo aqui. Nesta segunda etapa do ministério, Cristo é o Espírito. E ele vem porque ele precisa de uma casa. E agora, segundo os Coríntios 3,17, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? A letra maiúscula. Então, a liberdade. Quando o Senhor vem para dentro do nosso espírito, ele precisa encontrar uma casa organizada e ele precisa ter liberdade para trabalhar todas as tuas riquezas em nós. Todo o teu ser, a sua pessoa em nós. Ele precisa ter liberdade de nos mostrar a conhecer o caminho do Espírito. Como viver no Espírito? Nós não podemos estar há 2000 anos atrás para caminhar com Jesus, para viver com Jesus. Os 12, sim. Mas Paulo disse, a ninguém conheci segundo a carne. Paulo não esteve com Jesus quando ele estava vivo, mas Paulo o conheceu depois da sua morte e ressurreição. Paulo conheceu Cristo como o Espírito. E ele pode nos ajudar a conhecer esta pessoa que habita em nós e pode nos ajudar a conhecer o caminho do Espírito. Então aqui no 18 ele fala em todos nós com o rosto desvendado. Não é esse rosto aqui, irmãos, o meu e o seu. Não. O nosso corpo, nós já vimos que ele é apenas um recipiente, amados irmãos. Nós somos um espírito
que habita neste corpo. Você entende? Quando o Senhor soprou, amados irmãos, mesmo com o sopro de Deus, nós recebemos, agora nós temos essa parte chamada espírito em nós. Nós temos a alma em nós. Está tudo bem, mas se não houver a regeneração, mesmo que todos os humanos tenham, os piores presidentes, as piores pessoas da história, eles têm o espírito, mas está mortificado. Eles precisam receber a Cristo como o Espírito e a partir daí aprender a viver por Ele, a andar por Ele. O espírito precisa ser regenerado, precisa receber vida. Isso está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Não tenho tempo de ir lá. É necessário. Por isso que esses dois livros, 1 Pedro fala da regeneração, fala de quando Deus entra em nós. E 2 Pedro fala exatamente da natureza divina e fala do governar dispensacional. Como que nós podemos ter a vida de Deus e a natureza de Deus? O profeta do Senhor, ele nos ensinou muitas mensagens sobre isso. E ele falava exatamente desses dois livros. Então agora, o rosto, a pessoa da nossa alma, quando alguém morre, ela sai desse corpo. Há uma pessoa que sai desse corpo. Dentro de você, nós aprendemos com o profeta esse corpo, mas há um outro que está dentro de nós. E em nosso espírito há outra pessoa maravilhosa. Então, quando antes de receber Jesus, nós tínhamos um corpo para uma pessoa. Mas quando recebemos Jesus, agora nós temos duas pessoas habitando em um corpo, querendo usar o corpo. Quando você está no Espírito, Cristo, ele é expressado na sua humanidade. Quando você está na carne, é o velho homem, mesclado com Satanás, que é expressado na sua humanidade. Então, essa pessoa interior, ela tem que se voltar para o Cristo que entrou em nós. É essa pessoa da nossa alma, o homem interior, quando ele se volta para o Espírito. Olha o que está dizendo aqui no 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos por espelho a glória do Senhor. Onde está a glória? Está no Santo dos Santos. E o Santo dos Santos hoje é o nosso espírito regenerado. Contemplamos a glória do Senhor. É esta pessoa interior que contempla essa glória. Somos transformados de glória. E eu quero já partir para finalizar com o capítulo 4, virem só a página aí, 2 Coríntios 4, eu vou ler o versículo 6, mas o meu foco é o 7. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, vejo que estava na nossa alma, trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento de Deus, do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aonde Ele está? Em nosso espírito. Agora, o capítulo 4, versículo 7, é o mais doce para mim. É o mais doce. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O que é o tesouro? Se você voltar novamente para o capítulo 3, o versículo 17, fala assim, ora, o Senhor é o Espírito. Então, o que é o tesouro? É exatamente o Senhor que é o Espírito. Quando ele passou pela ressurreição, oh, irmãos, um tesouro, ele não se faz um tesouro com uma pedra preciosa. Você precisa de muitas coisas. Muitas pedras, muitas coisas. E aqui, quando ele mostra que Cristo é esse tesouro, pensa quanta riqueza há nesta pessoa. Quanta riqueza que está disponível para nós. Nós só vamos perder o arrebatamento, irmão, se nós formos
muito desobedientes mesmo. Mas o Senhor, ele proveu Cristo como Espírito, habitando em nosso espírito. Nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo, nós temos este ministério, nós temos o profeta do Senhor. Irmãos, nós temos tudo, nós temos os cultos globais, os cultos nacionais, os cultos regionais. Tudo foi preparado para nós sermos supridos. Nós só vamos perder o arrebatamento se nós quisermos. Por isso, ele fala, você vai ser inculpável. Oh, irmãos, nós temos que cuidar, porque tudo foi dado para nós, tudo está nas nossas mãos agora. Que tremenda riqueza. Cristo que mora em nosso espírito, para ser nossa vida, para ser nossa pessoa. Ele é a esperança da glória. Oh, que doce, esta palavra é tão doce, irmãos. Nós vimos que ele veio para sua casa em Hebreus 3:6, e eu não vou ter tempo de abrir 1 Timóteo, o capítulo 3:14, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Na casa de Deus. Que é a igreja, coluna e baluarte da verdade. Amados, a igreja, ela é tão importante para Cristo. Ontem eu estava revisando comentários que a nossa supervisora geral, quando ela morava no Quênia, quando o profeta do Senhor falava, então ela vinha e ela fazia alguns comentários e eu revisava e eu fiquei chocado. Eu sempre fico chocado com as revelações. E ali foi apresentado, tremendo, irmãos. Ele mostrou naquele comentário 2 itens que eu nunca tinha visto. Ele falou que quando, em Apocalipse 20, quando Satanás vai ser preso, Deus vai enviar um anjo, Apocalipse 21, um anjo forte e poderoso para amarrar Satanás e lançá-lo no abismo. Mas disse ali naquele comentário que quando a noiva estiver pronta, que o Senhor não vai enviar nenhum anjo, o anjo mais poderoso, mais glorioso para vir buscar a igreja. Ela é tão importante que ele próprio vai vir buscá-la, ao ponto que Satanás, que tentou de todas as maneiras, o Senhor não vai nem aparecer. Vai mandar um anjo, vai lá, resolve para mim, amarra ele e joga ele no abismo. Você percebeu? Eu fiquei tão maravilhado com essa revelação, nunca tinha visto. Irmãos, que doce que a igreja é para Cristo. Que doce que essa igreja é. Veja todo o processo que ele precisou passar para ter um direito de ter uma igreja. Nós não podemos mais desonrá-lo. Ele não merece, irmãos, não merece. Eu estou andando na rua e eu baixo a minha cabeça porque temos que andar agora de cabeça baixa. Por um lado, em Lucas, ele fala, erguei os vossos olhos e contemplai que a vossa redenção se aproxima. Mas, por outro lado, andar de cabeça baixa. E ali eu ando falando, Senhor, o Senhor não merece que eu peque contra ti mais. O Senhor não merece. Eu já te maltratei tanto. Senhor, meu passado foi tão sujo, pecaminoso. O seu também foi. Então, hoje que o Senhor habita em mim, eu tenho todo esse evangelho eterno, eu não vou te maltratar mais. Amados, quando pecamos, nós crucificamos mais uma vez o nosso Senhor. E o bispo Josué, no início, mostrou todo o sofrimento que Cristo passou por nós. Amados, ele foi uma raiz em uma terra seca. Não havia nada nesta terra para ele. Nada. Ele não teve dinheiro, posição, sucesso. Irmãos, ele tinha apenas uma trouxinha. E não sei como que a pastora Vicky vai traduzir isso para o espanhol, trouxinha. Ele tinha apenas uma roupa que ele carregava ali, um pano. Oh, irmãos, ele não tinha onde. Ele disse que ele não tinha onde cair.
Não tinha onde ficar, não tinha nada, irmãos. Ele comia, se davam para ele. Ele se vestia, se desse uma roupa para ele. Irmãos, ele não precisou deste mundo. Ele simplesmente era uma raiz de uma terra seca. E do Salmo 103, ele é como aquele passarinho, aquele pardal. Como eu aprecio aquele salmo, no eirado daquela casa, solitário, sozinho nesta terra. Ele só tinha um amigo, Deus Pai. Somente Deus era o seu amigo. Ele era um passarinho que estava ali como aquele pardal. O nosso Cristo maravilhoso se tornou Espírito e hoje ele habita em nós. Que tremendo e que doce que é esta palavra. Muito obrigado, amado Senhor. Ele é o Espírito que dá vida. Oh, irmãos, quando você abre em 1 Coríntios 15:45, o primeiro Adão foi feito alma vivente, porém o último é espírito. Na sua tradução vai estar espírito vivificante, mas no original grego é o espírito que dá vida. Irmãos, na ressurreição ele é o espírito que dá vida. A igreja, ela é, por um lado, a casa. Oh, que privilégio conter todas essas riquezas. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Oh, que privilégio! Ele é o Espírito, ele é este tesouro em nós. Oh, ele é o Espírito da vida em nós. Excelente Espírito em nós. Oh, Senhor! Que maravilhoso! Os ministros da nova aliança são pessoas que o coração já se voltaram totalmente para o Senhor. Os seus rostos sempre estão descobertos. Eles desfrutam a Cristo como Espírito e suas pessoas são totalmente transformadas dia a dia. Os ministros do Espírito, eles não ministram apenas letras mortas, que está relacionado com a apostasia, mas eles colocam Cristo no espírito dos seus ouvintes. Eles se preocupam com a edificação da igreja. Irmãos, a igreja é edificada com Cristo. Não há outro elemento. Por isso que Cristo é o centro. Oh, seus ministros, os ministros de Cristo como Espírito, eles ministram Cristo, eles ministram a sua obra, colocando dentro das pessoas o próprio Cristo como Espírito. E aqui diz, eu já estou finalizando nos próximos minutos, que estamos lendo 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro, o resplandecer de Deus no versículo 6, nos nossos corações, coloca em nosso espírito um tesouro. O Cristo como Espírito da glória. Nós, os que contêm este tesouro, são vasos de barro, sem valor algum, frágeis. Oh, e dentro de nós entrou um tesouro inestimável. Este tesouro está dentro de vasos sem valor. Estes vasos são os ministros da nova aliança. Que tremendo! Oh, Senhor Jesus, é muito doce. Um ministério inestimável. O poder da ressurreição tirou Jesus da morte. Oh, e o tornou o Espírito que dá vida, para entrar nesses barros insignificantes, nesses vasos de barros insignificantes. Oh, Senhor, ele é a fonte divina para aqueles que vão ser arrebatados. E eu quero terminar como nós podemos profanar esta casa. 1 Coríntios, capítulo 6, eu tenho que ler. Eu preciso ler esse versículo, é muito grave. Aqui estão as instruções. E para finalizar,
1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor, essa palavra Senhor, na sua Bíblia, precisa estar com letra maiúscula. Mas aquele que une ao Senhor é um espírito com ele. Essa palavra espírito precisa estar com a letra minúscula. Então, o Senhor é o Espírito. Quando o nosso espírito se une ao Senhor, que é o Espírito, nos tornamos um com ele, como a água e o chá. 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Em João, o Evangelho de João, capítulo 16, ali fala, e viremos para ele, e faremos dele morada. O Pai, ele vem, o Filho vem, o Espírito Santo vem, como Espírito para habitar em nós. Profanar esse templo é destruir o direito de sairmos da velha criação. Porque ele falou em 2 Coríntios, aqueles que estão em Cristo, nova criação ou criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Estar nesta pessoa e aprender a viver no Espírito, irmãos, precisa ser a nossa meta. Conhecer a unção interior, conhecer o Cristo interior, estar totalmente vazio para receber um conteúdo todo o tempo. Se você é uma pessoa que se arrepende pouco, se você é uma pessoa que quando se arrepende, seu arrependimento ainda é superficial, você é como um copo, deixa eu ver aqui, eu vou pegar aqui na geladeira, peguei uma garrafa. Você é como essa garrafa sempre cheia. Você está sempre cheio. Sempre, sempre cheio. Eu sei disso, eu já sei disso. Como casa, você está sempre cheio. Isso não é bom. Mas quando você começa a se arrepender, você começa a se esvaziar. Vai se esvaziando, e o Senhor, como Espírito, vai poder colocar coisas novas em você. A palavra nova, o Espírito, ele é novo. Todo dia nós precisamos andar em novidade de Espírito. Conhecer o caminho do Espírito é sempre se esvaziar. Irmãos, a santidade, ela vem por meio do arrependimento. O temor de Deus vem por meio do arrependimento. Você pode dizer, não, mas é o Espírito Santo, está tudo certo. Mas quando você é levado a viver uma vida de arrependimento, uma vida crucificada, esse Cristo que habita em você, ele vai crescendo dia a dia. E não se esqueça, Jesus, ele não vai se casar com uma noiva que é de 9 anos, 10 anos, 11 anos. Se você cresceu um pouquinho, quando o arrebatamento acontecer, você não vai se casar. Você precisa atingir uma plenitude. Você precisa atingir uma conformação. Eu vou dar um exemplo. 18 anos. Um exemplo assim. Você precisa atingir um crescimento. Porque se ele chegar e você ainda ser uma criança espiritual, um adolescente, você não vai entrar. E isso por descuido, por pecado, por falta de se esvaziar, por falta de conhecer o caminho do Espírito. Não brinque com isso. Nas instruções que o Senhor nos dá são essas. Você precisa se esvaziar. Abandone os pecados, tenha tolerância zero com o pecado. Aqueles pecados que você já superou, nunca mais volte atrás. Não volte por aquele caminho nunca mais. Aceite o Evangelho eterno. É o Evangelho da porta
estreita do caminho apertado. Aceite esse evangelho, aceite esse Cristo, viva por Cristo agora. Permita Ele renovar sua mente e se submeta a esta voz que está falando na terra há 20 anos, o profeta do Senhor. Submeta as instruções do ministério que Ele tem na sua nação. Submeta a liderança que Ele levantou no seu estado, na sua cidade. Se você está cheio de Cristo, se você é o ministro de Cristo, o ministro do Espírito, você não tem dificuldade de se submeter. Não tem. Eu termino aqui e eu queria fazer uma oração em nome de Jesus. Você que está aqui nessa sala, nas nossas plataformas, repita comigo, por favor. Poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu entendo hoje, Senhor, quantas vezes eu profanei esta casa. Assim como os judeus profanaram o templo físico, eu profanei meu espírito. Senhor, eu quantas vezes te coloquei para fora, mas hoje eu me arrependo de todo o meu coração. Eu me aparto de todo o pecado e de toda injustiça. E eu clamo o teu sangue para vir sobre mim, mas também para santificar a casa, santificar o meu espírito. Permita, Senhor, que a partir de hoje eu habite contigo. Eu quero habitar com Cristo no Espírito. Permita, Senhor, não me deixa tirar os olhos de ti mais. Porque quando eu olho para ti, eu sou transformado de glória em glória. Eu entendo que eu sou apenas um vaso, mas há um grande tesouro que foi depositado em mim. E ai de mim, se eu perder esse tesouro. Obrigado porque me levantastes por meio da nova aliança como ministro do Espírito. Obrigado pelo ministério do Espírito que está sendo restaurado na terra por meio do Evangelho eterno, por meio do falar do profeta do Senhor. Eu te recebo como meu Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Hoje eu nasci de novo. Amém. Se você fez essa oração, você não se reúne conosco, eu gostaria, você que está nas nossas plataformas, por favor, nos dê uma chance de conhecê-lo melhor. Entre em contato conosco. Nós queremos poder termos comunhão com você, queremos caminhar juntos neste caminho do Espírito. Por favor. Nós temos aí nas nossas plataformas de endereços, telefones, você pode se contatar conosco e nós queremos muito, muito falar com você. Muito obrigado por participar conosco também. Bispo Josué, eu devolvo a palavra e te agradeço muitíssimo pela oportunidade.